Então, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, vamos rever, né, o que a gente viu na aula passada, um pouquinho. E, além disso, vamos avançar um pouco. Tá? É muito interessante essa parte do processo decisório. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu bastante coisa do que está aqui, mas deve ter visto em algumas coisas. Por exemplo, alguém viu em processo, outro viu em projeto, outro viu. E a ideia aqui é que a gente vai juntar isso tudo. Por quê? Porque são processos decisórios. Então, algumas coisas a gente vai relembrar, outras coisas provavelmente você vai ver pela primeira vez, porque é uma coisa bem específica do processo decisório em si. Mas aí você vai ver que várias ferramentas elas são multiuso, né? Eu brinco, a ferramenta é multiuso, porque você pode usar para uma coisa e para outra coisa também, tipo a SWOT, que até um aluno, né, respondeu, né, usou tanto que usou até para planejamento de negociação, ele achou que podia usar e não podia. Esse eu acho que é o único caso da administração que você não pode usar a SWOT. O problema é usar a SWOT não é adequada, mas é uma ferramenta assim que tem uma variabilidade muito grande, você pode usar em várias coisas. Pessoal, vamos começar então nossa aula, nossos temas de hoje. Vamos repetir, como eu falei, um pouquinho da aula passada só, né? Lembrando que eu sempre coloco lá, relembrando, e a gente vai adiante, tá bom? Mais uma vez, bom dia a todos, né? 2 alunos entraram, bom dia a todos, então vamos lá. A gente viu na aula passada, tá vendo? Relembrando, tá aqui o meu relembrando famoso, né? Sobre o processo de Simon. Para você ter uma ideia, Simon, ele imaginou, idealizou esse processo no final dos anos 60 ainda. Só que ele deu uma revisada nele nos anos 60, década de 70, ele revisou esse processo, é claro, e ele foi aprimorando. Mas o que é isso? É a base de um processo decisório, ou seja, o fundamental que tem um processo decisório. O que tem no processo decisório? Fundamentalmente, são 3 fases, que a gente vai ver que tem um desdobramentozinho. A primeira fase é a fase de prospecção ou intelecção, ou seja, a fase de pensamento, né? Intelexar é você pensar, né? É quando eu pego um problema real, alguma coisa que acontece, né? Uma situação que requer alguma solução e eu começo a pensar nela. Para você ter uma ideia como isso é importante, para você hoje criar uma startup, a ideia é essa, que você ache um problema, né? E você se propõe a resolver aquele problema. Então, às vezes, uma solução... Eu até dei o exemplo, né, de dois episódios que eu vi lá no Shark Tank, em que até um garoto de 11 anos, eu acho, 14 anos, ele gostava de brincar com Lego, e toda vez que ele brincava com Lego, o irmãozinho dele, mais novo, ia e derrubava o Lego. E aí ele falou, por que não cola? Aí tentou usar uma cola lá, não deu certo, a cola criou resíduo, não sei o quê, tentou outra, não deu certo, aí conversou com o pai, aí o pai fez uma mistureba lá de colas com ele, funcionou, colou, e não ficou, e ficou transparente, quer dizer, manteve a estrutura do Lego, não sei o quê, e eles resolveram vender aquela cola nova. E para você ter uma ideia, teve dois tubarões, né, que gostaram tanto da ideia, ou seja, uma solução extremamente simples para um problema extremamente simples, e virou um negócio de sucesso, né? E muitas vezes você vê, por exemplo, né, eu acho que eu citei o caso da Apple, né? E foi também, o pessoal usava aquele PDA, aquela maquininha que você pegava a canetinha e fazia assim, né? E aí alguém pegava... O Renan acho que vai sair, né, Renan? Se puder, volta, viu, Renan? Senão... E aí o que acontece? Ele usava aquela canetinha, alguém falou assim, não, preciso ligar no modem. Ele ligou no modem, aí tinha um aplicativo que você conseguia fazer ligação, aí o cara falou, por que eu não... Né? A pessoa olhou lá, né? Falou assim, por que eu não transformo isso aqui num telefone e com tudo? E aí virou, né, o iPhone que a gente conhece hoje. Então, quer dizer, são soluções bastante, às vezes, simples, né? A inovação, às vezes, não vem do zero, né? É engraçado que muita gente pensa em inovação de algo completamente inédito. Ninguém nunca fez isso. Existem essas inovações, mas essas inovações são pequenas coisas que você faz, que você agrega, que mudam a vida, né? Então, esse processo decisório simples, ele começa assim. Ele fala da prospecção, ou seja, você verifica um problema, verifica uma situação qualquer que requer uma solução, depois você vai conceber como é que você vai fazer essa solução, vai criar alternativas, né, para você resolver aquele problema. Normalmente, você não tem uma alternativa só, você às vezes tem mais de uma alternativa para resolver um problema. Você vai pensar, vai escolher a melhor alternativa, né?
e aí você vai decidir uma das alternativas. Isso aí é a síntese do processo decisório. Se eu não me engano, foi 67 que ele bolou isso, tá? E aí, para você ter uma ideia, é um conceito tão simples que dura até hoje. O Simon, o Herbert Simon. É um conceito tão simples. Claro que os nomes, né, mudaram um pouquinho de acordo com os tempos, mas a ideia, só para você ter uma ideia, é isso. Isso aí é a síntese de um processo decisório. Hoje a gente pensa esse processo decisório como, no final, você tendo uma análise dessa decisão para saber se você precisa tomar uma outra atitude, né, ou se essa decisão é definitiva, ou seja, resolvi o meu problema, então está tudo certo. Tá? Então, esse é o processo decisório de Simon. A vantagem, né? Quando a gente fala de processo decisório, a gente vê dois tipos básicos. É o processo decisório centralizado, na mão de muito poucos ou de um, ou o processo decisório descentralizado. Né? Eu podia ter posto um slide a mais, mas eu achei que não precisava, porque por conta de... É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Uma decisão centralizada ou uma decisão descentralizada. E uma decisão centralizada tem vantagens e tem desvantagens, né? Lembrando, eu trabalhei durante mais de 12 anos em processos de planejamento estratégico e eu coordenava processo de planejamento, né? Então, eu fiz planejamento de área, comecei fazendo planejamento de área, ou seja, planejamento de diretoria. Depois, eu passei planejamento do conglomerado todo, da empresa que eu trabalhava, e depois eu comecei a fazer de subsidiária, comecei a fazer de empresas de empresas outras, né, empresas clientes, e até algumas cooperativas de, como é que fala, isso dentro, ainda trabalhando lá onde eu trabalhava. Os tomadores de decisão estão mais distantes da situação e das pessoas envolvidas, é verdade. Então, normalmente, esse pessoal ele não tem uma visão lá do operacional, por isso até que na hora de implementar demora. Como eles estão muito lá em cima, né, no top da organização, eles olham para baixo e não veem determinados detalhes. Não sei se você... Eu gosto muito de usar essa imagem, né, da você viajando de avião. Assim que o avião decola, antes dele chegar naquela altitude que você não vê mais nada, você olha para baixo, você não vê mais as pessoas, né? Você vai subindo, aí você vê as ruas, depois você sobe mais, não vê nem mais as ruas, só vê os prédios grandes, e aí você sobe mais ainda, daqui a pouco não vê mais nada, né? Mais ou menos assim. Você vê como é que fala? Uma mancha, né? É mais ou menos assim. Quanto mais longe você está, isso aí, quando a empresa é muito grande, quanto maior a empresa e mais alto você está, mais difícil você ver algum detalhe. Então, o que acontece? Você até toma a decisão rápido, mas na hora de implementar, às vezes essa decisão tem que ser revista, porque algum detalhe fundamental para tomar daquela decisão acabou não sendo visto. Então, a decisão, quando é centralizada, ela tem às vezes ela é tomada de forma enviesada, né? Tem até gestor que não gosta de tomar decisão centralizada, procura ouvir, né? E eu acho que a melhor política é essa. A decisão está na sua mão, é você que vai decidir, porque o responsável é você, mas você ouve as visões de todos para você, quando chegar nessa... finalmente, entendi. Você tem essa visão, aquele tem aquela visão, aquele tem aquela visão, aí você tira qual a visão mais correta. Claro, você vai dar a sua opinião e, no final, você vai decidir, mas você ouviu todo mundo, né? Eu diria que assim é melhor do que você tomar uma decisão e aí, na hora de implementar, você vê que não dá para ser daquele jeito, porque fulano falou errado, ciclano falou errado, Beltrano esqueceu de falar, você não ouviu aquele conselho, ou como está sendo processado daquele jeito, e aí acaba você não conseguindo implementar. Tá? As informações disponíveis são limitadas e de baixa qualidade. Lembra, o que chega lá em cima, às vezes, não é... Às vezes as pessoas cometem erros, acho que eu comentei isso com você. Uma vez eu estava os gerentes se falavam muito, né? Então tinha alguns gerentes mais próximos, conversava muito. E aí uma vez eu vi que um deles tomou uma decisão errada, né? A gente trabalhava na mesma coisa. E aí aí eu vi o funcionário, estava do lado, né? As mesas eram bem próximas. Eu vi o funcionário falando: fulano, a gente errou aqui. Aí o cara falou assim: não fala nada, não, deixa rolar. Isso aí, se der problema, a gente resolve depois. Ou seja, o cara não queria se expor. Então, acabou aquele erro que o cara tomou, não chegou lá em cima. E aconteceu o quê? 2 anos depois, ele errou, né? O certo seria ter avisado: olha, errei, é o Kanban, né?
Mas por questão de orgulho, por questão, várias questões, a pessoa não quis se expor. E aí não falou o que aconteceu. 2 anos depois, o fisco pegou aquilo, e aí veio uma multa desse tamanho assim. Aí o cara, você não viu isso? Aí o cara disse, não vi. Eu sei que o cara mentiu, porque ele viu. Eu ouvi o cara falando do lado e dizendo o erro, e ele podia ter chamado a atenção do erro, mas ele ficou na moita. E aquilo 2 anos só depois foi descoberto. E aí gerou uma multa para a empresa. Foi uma coisa muito chata. Acontece, infelizmente acontece. Então, às vezes, porque a informação que chega lá em cima, né, que chega para os decisores, não é a informação mais correta, não é a informação de melhor qualidade. Né? Você vê que uma coisa chata que aconteceu, se o cara tivesse exposto, né, e realmente era um problema, né, dele, mas que afetou a organização toda, porque a organização inteira teve que pagar a multa depois. Né? Eu, na hora, achei até, não, fulano, ele viu que eu estava ouvindo, ele, não, depois a gente fala, mas aí eu vi que ele não falou, né? E aí o que aconteceu? 2 anos depois gerou um prejuízo, e eu até falei, fulano, lembra disso? Eu falei, você podia ter falado, não sei o que, ele não quis dar o braço a torcer. É aquela questão que eu falei para você. O maior problema da gestão não é a gestão, não é a ferramenta, não é nada disso. É a vaidade e o orgulho. Aliás, é o problema principal do mundo, né? Devido à vaidade e ao orgulho, as pessoas deixam de fazer o que deveriam fazer e não fazem aquilo que deveria. Né? Então, não fazem aquilo que deveria e fazem o que não deveria, que às vezes esconder, mentir, etc. Então, o problema de gestão é a gente ver acontecer. Né? Como eu falei para você, o fato de eu trabalhar em processo como gestor, eu vi acontecer e eu sempre tive aquela máxima. A verdade é dura, a verdade é feia, mas ela deve ser dita. Eu já levei bronca por falar a verdade, mas até hoje eu não levei bronca por mentir, porque eu não preferi optar sempre pela verdade. Aconteceu isso. Vira o bicho lá na hora, mas aconteceu isso. Acabou, resolveu o problema. Do que você deixar e depois gerar uma multa, gerar um problema. Eu já falei para vocês que eu vi acontecer com um cara, uma coisa muito mais séria, que ele fez isso também, botou por debaixo do tapete, descobriram que ele tinha posto debaixo do tapete e ele perdeu a comissão. Né? Uma coisa muito chata, né? E é claro, e era a responsabilidade dele, ele deveria ter feito. Durante a minha gestão, no período que eu fiquei lá, sempre que acontecia alguma coisa, eu ia lá no diretor ou ia lá no gerente executivo, aconteceu isso, ouvia, mas tudo bem, entendeu? E aí, claro, muitas vezes, eu diria que 100% das vezes, o erro não era meu, era de um funcionário meu. Mas eu levava para o lado do mesmo jeito, porque eu sou responsável, né? E aí o que acontecia? Acontecia, levava para o lado, mas resolvia. Né? Eu penso assim, quando você. É igual o Kanban. Kanban, o cara vai, levanta o cartãozinho. Pá, né? Você deve ter visto isso. Pá. Levanta o cartãozinho. O que vai acontecer? Lá pelas tantas vão ficar com raiva daquele cara. Esse cara erra toda hora. Né? Mas o que acontece? A empresa não é prejudicada. Né? Eu acho que essa é a diferença de você que está fazendo administração para um cara que faz outra carreira e não ouve essas coisas, né? Que fala sobre o processo decisório, essa questão toda. Por quê? Porque o cara de outra área, não, isso aí, não quero me expor, não quero. E a gente tem que se expor. Eu falei para você que a única coisa que o administrador não deve fazer nunca é se omitir. Acontecer alguma coisa, faz alguma coisa. Não se omita, entendeu? Me acusei, vai ser ruim para mim, vai ficar mal, mas é melhor ficar mal para você do que ficar mal para a empresa. Eu sempre falo isso, entendeu? Então é algo importante. Então, quando está centralizado, poucas pessoas decidem e essas pessoas estão longe da implementação. Então, mesmo que tomem a decisão, a implementação acaba tendo alguns detalhes que elas não sabiam, então a decisão volta. Né? Ou ela é tomada a forceps, ou seja, o cara toma e assume o risco, ou então ela volta de algum detalhe que eles esqueceram. Quando a decisão é descentralizada, né, o tomador de decisão está mais próximo da situação. Então, ele vai ver os detalhes e mais próximo das pessoas envolvidas. Ele vai ver uma série de detalhes que os caras lá de cima não viram. Né? As decisões elas tendem a ser mais rápidas, aquela decisão que ela é tomada e implementada. Né? Então, o cara tem todos os dados relativos àquela decisão. É claro que, se eu descentralizo a decisão, ela é uma decisão de uma abrangência menor. Existem decisões que são a nível da empresa como um todo. Essas decisões da empresa como um todo, elas têm que ser tomadas de uma forma centralizada. Você pode ouvir as outras partes, mas na hora de tomar a decisão
a decisão é tomada pelo gestor, pelo CEO, por quem está acima. Quando é uma decisão menor, ela pode ser, por exemplo, uma decisão operacional, só a área operacional pode tomar. Às vezes a área operacional e às vezes a controladoria, que é responsável pelo dinheiro, né, pela distribuição do dinheiro na organização, quem faz o orçamento. Então, às vezes, duas áreas, né? Então, chega lá em cima, a área tal precisou de mais 10% de capital. Pronto. Né? Por causa disso, daquilo, está explicado, acabou. Mas você tem que ver sempre o nível da decisão. Se ela é mais centralizada, se ela tem que ser mais centralizada, ou se ela pode ser descentralizada para a própria área. Né? Estimula o senso de responsabilidade e a motivação dos empregados. Então, se eu pego uma decisão de mais alto nível e passo para uma área menor para decidir, aquela área vai se sentir valorizada. Poxa, eu estou decidindo, né? Eu estou tendo poder de decisão na organização. Então, você dá poder, é claro que aquela famosa frase, né, que a gente já ouviu, né? Quem muito for dado, muito lhe será cobrado, mais ou menos assim, né? Se você dá muito poder para uma área, é claro que se der um problema, aquela área vai ser responsabilizada, porque ela foi a que tomou a decisão. Então, muitas vezes, as áreas não querem essa responsabilidade. Então, ela fala, essa decisão eu não posso tomar. Não sei se eu comentei com você, mas eu fui gestor da área de apoio gerencial, né? Fui gerente de divisão da área de apoio gerencial de onde eu trabalhava. Então, eu tinha uma ligação direta com a diretoria e com os executivos. Eu tinha praticamente... ficava... As decisões, na verdade, o que a gente fazia? Um braço. Toda decisão deles, a gente verificava a implementação da decisão ou fazia, né? Ou seja, executava aquela decisão. E o que acontecia? Eu participava tanto das reuniões deles e, às vezes, participava com opiniões minhas, né? Também, o que era interessante no processo de decisão daquela diretoria, o que era muito interessante mesmo, né? Agora, é claro, quando dava um rolo e era uma sugestão minha, o pessoal, tu não falou isso? Pois é. E o que acontecia? Os outros gerentes, por saberem disso, em vez de ir na diretoria e, claro, se expor, eles vinham falar comigo. Vamos fazer assim, o que você acha? Estou com uma sugestão para fazer isso. Eu falava, põe lá, apresenta lá. Não, apresenta você. Então, acontecia muito isso. Tá? Ou seja, se o negócio der certo, beleza, todo mundo quer o elogio. Mas se der errado, ninguém quer levar bronca. É mais ou menos assim. Então, a descentralização, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não querem, apesar de ser uma coisa que valoriza, né? Em determinadas empresas não querem isso. Mais informações e de boa qualidade, é até bom. Mais informações de boa qualidade disponíveis para a decisão, ou seja, eu vou ter mais informação, mais qualidade, porque ela vai estar mais próxima, né, do nível operacional, do nível de execução daquela atividade ou da implementação daquela decisão. Agora, existe falta de uniformidade, porque cada um decide do seu jeito. Eu estou mais preocupado com os meus objetivos do que com os objetivos da organização. As decisões acabam sendo míopes por conta disso, né? Considero apenas uma parte da negociação. Os tomadores de decisão não contam, na maioria das vezes, com suporte de especialistas e não estão acostumados a tomarem decisões. Então, o que acontece? Às vezes eles estão tão longe, né? Estão vendo só uma coisa, eles não veem detalhes, objetivos da organização. Às vezes a decisão deles pode afetar uma outra área e aí, né, às vezes tem que ser revista por conta disso. Eles estão tomando por base, né, só aqueles objetivos, só aquelas coisas. É aquela brincadeira que eu falo, né, do cavalo com o antolho. Eu não estou vendo do meu lado, só estou vendo o que está na minha frente. Só estou vendo o meu corpo que está na minha frente. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho todos os dados para tomar a decisão. Eu tenho os principais que envolvem a minha área, mas às vezes envolve outras áreas também e eu não estou vendo isso. Então, essa questão, eu tenho que ver o melhor seria tomar a decisão descentralizada, mas tendo, ao mesmo tempo, pessoas dentro de outras áreas junto, ou seja, ter uma roda mais participativa, e aí quanto mais gente eu coloco, né, a tendência é demorar mais ainda a decisão, porque eu vou ter outras visões. Quando a decisão é mais séria, né, envolve questão até de sobrevivência da empresa, o melhor é que mais gente, o maior número possível de gente seja ouvida, né? Para cada um dar a sua opinião, dar o seu contraponto, e aí se chegar a uma melhor decisão. Demanda um maior esforço gerencial, de coordenação entre as unidades administrativas para evitar decisões conflitantes. Então, você toma a decisão muitas vezes e outra área fala assim, não, você não observou isso. Isso aí está afetando a minha área e você acaba tendo um problema interno às vezes. Então, você tem as vantagens e desvantagens dos dois tipos de decisão, da centralizada
e da descentralizada. A gente parou nesse slide, se eu não me engano, que a gente está falando um pedacinho de uma forma de decisão que a gente chama de... Quando a gente fala de decisão unilateral e participativa, a gente está falando disso. Então, existem decisões unilaterais, são autocráticas, que são aquelas decisões que o chefe decide e acabou. Vamos fazer, aparece um problema, o chefe fala, vamos fazer assim. Aí todo mundo olha assim para um lado, para o outro. Ué, mas ele não perguntou nada, é isso mesmo? E aí o que acontece? Normalmente são empresas que precisam tomar decisões muito rápido. Ou elas perdem dinheiro, ou não aproveitam oportunidades. Então, a decisão é mais unilateral, ela é mais autocrática. O próprio chefe decide pronto. Existe um modelo que eu gosto mais, que para mim é um modelo mais seguro de decisão, que é esse aqui. Ele atende os dois, né? E de uma forma muito legal, que é a decisão consultiva, ou seja, eu ouço todo mundo, existe todas as partes envolvidas, mas no final eu tomo a minha decisão baseada no que eu ouvi. Eu não tive perda de poder ao tomar a decisão, perdi um pouquinho da agilidade, porque eu ouvi vários pontos de vista, mas eu tenho uma decisão que está baseada, que está calcada em várias visões. Então, a possibilidade de problema ela é menor. Existe a decisão democrática, que para algumas coisas ela é boa, mas para outras ela é problemática, é prejudicial, porque ela é demorada. E cada um dá a sua opinião, e aí no final eu chego e falo assim, a opinião da maioria foi tal, então vamos fazer tal. Né? O que acontece, né, aquela frase que eu costumo dizer, né, que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Então, a maioria das pessoas, às vezes, decidem de acordo com o seu umbigo, né, e não o que seria melhor para a empresa. Então, por isso, eu não acho que seja a melhor coisa fazer decisão democrática para tudo. Né? É claro que existem coisas que a decisão democrática ela é boa. Né? Quando é uma decisão mais intelectual, uma decisão que você tem vários, né? Você tem várias opções, né? E tem tempo, ela pode ser mais democrática, até tem vantagens em ser democrática, mas eu ainda acho que ela poderia ser decidida de uma forma consultiva, mais rapidamente, e com certeza os objetivos da empresa seriam priorizados por aquele gestor, porque se não fossem, ele seria responsabilizado por isso. Então, ele acaba tendo um peso da decisão, e o peso da decisão ela é importante, por causa da questão que ele vai ser, com certeza, questionado. Numa decisão democrática, todo mundo decidiu isso. Como é que eu vou responsabilizar alguém se todo mundo decidiu? Eu vou responsabilizar todo mundo? Né? O que acontece? A pessoa divide o peso da decisão e essa divisão do peso acaba afastando a pessoa dos objetivos da empresa. Né? E o pior tipo, na minha opinião, esse aqui não sabe, mas existe, é a decisão delegada, ou seja, eu tenho a responsabilidade, mas eu delego para uma outra pessoa para tomar a decisão. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa decidir errado, eu vou responder por ter passado a possibilidade dela decidir. Então, é um tipo de decisão, é usado em alguns casos, por exemplo, existem casos que é necessário, o cara, às vezes, é uma filial, né? Existe uma sede, uma filial que é distante da sede. Então, antigamente, quando você não tinha uma comunicação muito efetiva, né? O cara tinha que decidir mesmo, depois ele respondia à sede, não tinha problema, está descentralizado. Ele tinha mas aí o que acontecia? A decisão que ele tomava errado influenciava na sede. Existe até um caso, né, de um banco, depois você vai pesquisar, de um escândalo, né? De um banco com cento e tantos anos de um banco inglês, com cento e tantos anos de vida, né, que ele tinha uma unidade em Singapura e essa unidade em Singapura tomou uma decisão errada. E essa decisão levou à quebra do banco, levou à falência do banco, né, que acabou sendo vendido a um preço bem menor do que ele valia efetivamente, por causa de uma operação que ele tinha, que a decisão estava delegada, e aquela decisão delegada o banco teve que sustentar, por questão de nome, e o banco teve um prejuízo muito grande. Foi um escândalo que até levou, né, foi que levaram a uma série de normas que foram criadas mundialmente por conta disso, escândalo bancário, né, que aconteceu. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a ideia, eu quis dizer para você que a decisão delegada ela é extremamente perigosa. Existe um perigo muito grande porque você delega a decisão, mas não delega a responsabilidade. Muitas vezes a responsabilidade daquela decisão ela vai recair sobre a empresa como um todo, e aí com consequências, às vezes, bem funestas, bem ruins. Tá? Aí eu vou trazer para vocês o modelo, a gente veio até esse slide,
E eu queria pegar isso aqui e inserir dentro de um modelo maior, para você entender. Tá? Então, esse modelo proposto por Soares, muito interessante, tá? Ele fala primeiro de uma cogestão, ou seja, uma participação na direção da empresa. Então, existe a participação institucional na estrutura de poder da organização. Então, às vezes, você tem uma área de staff, que ela participa, a gente vê isso muitas vezes, por exemplo, uma área de controladoria, que ela participa da decisão em várias instâncias de algumas empresas. Então, existe uma área, a gente chama de cogestão. Por mais que uma área decida as coisas, ela está com parte da decisão com aquela outra área também, ou, de repente, um board, um grupo de trabalho, alguma coisa, que decide junto com aquela área, ou seja, ela tem participação na decisão. Então, existe uma cogestão. Ela gere junto com outra área. Tá? Isso é muito comum nos dias de hoje. Não era muito comum no passado, mas agora... Hoje... Então, por exemplo, você tem, às vezes, uma empresa, né, que tem vários gerentes de produto, e você tem um grupo da holding, que é como se fosse a controladoria da holding, que vai para as decisões mais sérias daqueles gestores de produto, vai um representante dessa controladoria, da holding, para participar da rodada de decisão e chegar numa conclusão, e aí o voto dele vai ter um peso sobre a decisão. Tá? Eu estou dando um exemplo, são vários exemplos, onde há uma cogestão, ou seja, a responsabilidade da decisão ela está dividida entre uma área e também a holding, a sede, ou, de repente, um representante do conselho administrativo, alguma coisa que está participando junto de uma decisão importante. Então, ele é um modelo, inclusive, bastante utilizado nos dias de hoje. Existe a questão da equipe autogerida, que é muito comum isso aí em projetos, né? Você tem uma equipe que tem uma autogestão, então é um grupo que recebe autonomia de poderes para decidir sobre procedimentos necessários para atingir determinado objetivo. Então, você tem, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do projeto. Você tem um projeto, você tem um responsável pelo projeto, só que ele decide junto com a equipe. Tudo que vai acontecer, ele decide junto com a equipe e leva a decisão para os stakeholders. Né? Ó, a gente decidiu assim, aí, na maioria das vezes, eles falam, beleza, vai, porque a responsabilidade é dele, é da equipe dele, se o negócio der errado, a responsabilidade está na mão dele, está, né, na mão da equipe. E a equipe, por sua vez, se sente valorizada porque a decisão ela é compartilhada por aquela equipe. Então, ela mesmo decide e ela mesmo faz o que ela decidiu. É muito interessante, como eu falei para você, você já deve ter visto isso, você viu, né, projetos, você deve ter visto uma coisa chamada gestão por projetos, e a gestão por projetos utiliza muito essa questão de equipe autogerida. Então, você tem realmente, você tem que passar a tua decisão para alguém, mas a decisão mesmo é da própria equipe. Às vezes, de parar, determinada fase, eu vou parar, eu vou esperar para receber esse entregável ou não, ou vou fazer em conjunto. O que o cara quer no final é o resultado. As decisões intermediárias daquilo, elas são da equipe. Tá? Então, existe esse modelo também, e toda vez que você fala em gestão por projetos, normalmente é esse modelo que é o mais comum. Né? Claro que você, às vezes, vê outros modelos, mas o mais comum é esse. E esse que a gente falou, que são chamadas de decisões participativas, né? E eu não chamei disso por quê? Porque a primeira das decisões participativas ela não é participativa, ela é autocrática ou unilateral, né? O gestor toma a decisão, tá? Sozinho. Então, ele vai, tomou a decisão, pá, beleza, acabou. É claro que se eu tomo a decisão sozinho, toda a responsabilidade daquela decisão é daquele gestor, não é mais ninguém. Então, é um risco, né? Se der certo, você é aplaudido, às vezes nem é aplaudido, né? Se der errado, com certeza vão te vaiar, ou você vai perder a comissão, ou vai perder o emprego, etc, etc e tal. Então, o ônus da decisão cai inteiro em cima do gestor, tá? Comentei com vocês que essas, por exemplo, existem outras empresas, né, que tem assim uma holding e tem várias gerências de produto, em que a decisão está totalmente em cima do gestor de produtos. E aí eu até comentei com você que tinha um colega meu que trabalhava numa, né, que eu comentei com você, um amigo meu antigo, já de longa data, e uma vez conversando, eu falo muito, né, como eu aprendo a questão de processo decisório, né, até para dar aula, pegar, vamos dizer, exemplos, né, eu falo muito sobre isso com amigos meus que trabalham em outras coisas. Eu te falei para você que eu tenho um amigo que trabalhou na Microsoft muitos anos, foi contador da Microsoft, então eu conversava muito com ele,
E agora, por conta da pandemia, a gente tem conversado bastante via Facebook também. Que as coisas lá estão bem diferentes do que estão aqui. Então, só para você ter uma ideia, pessoal, e aí ele falava que o gestor de projetos, até comentei isso, acho que eu já comentei a segunda ou terceira vez, não sei se nessa turma, na outra, mas ele falava que ele estava com toda a decisão e aí ele tinha uma meta para bater naquele período, um resultado. E aí ele ia 6 meses, e aí fazia o balanço da empresa semestral, e aí, você bateu a meta? Ah, não bati a meta. Aí o cara virava para ele da holding e falava assim, o que você precisa? Aí o cara falava tudo o que ele precisava. A ideia é que nessa reunião ele já trazia lá a listinha do que ele viu com a equipe toda, que ele precisava. E aí ele falava, preciso disso, preciso de mais gente, mais recursos, mais dinheiro, isso, aquilo, preciso de propaganda, preciso disso. E aí forneciam tudo. Era uma holding muito grande. Tudo que ele pedisse, né, forneciam para ele. Tudo. Se tivesse... eles faziam das tripas corações para dar o que o cara precisava. E aí dava. Ele falava que tudo que ele pedisse, ele pedia dobrar o recurso, dobrava o recurso. E aí acabava os outros 6 meses e falava assim, tá bom, cadê o resultado? Trouxe o resultado? Ah, não trouxe. Foi um prazer te conhecer, tchau. Nunca mais o cara trabalhava lá. Estava queimado, né? E então ele brincava, né, que todo dia ele estava preocupado com o semestre. Ele ia dormir preocupado com o semestre. E é verdade, ele podia rodar de um semestre para outro. Ele tinha 6 meses para resolver a questão. Se não resolvesse, ele rodava. Porque a decisão deles era uma decisão mais autocrática. Eu, inclusive, na época, eu falei que ele tinha que tomar uma decisão mais consultiva. Mas você, com a decisão consultiva, você não passa a responsabilidade para o outro. Você só passa a chamar o outro para a responsabilidade. Mas a responsabilidade continua sendo sua. Em última análise, você é quem vai decidir. O gestor é quem vai decidir. E aí, o que ele faz? Ele ouve vários membros do grupo, tá, como eu falei para você, mas a decisão ele vai tomar sozinho. Ele vai ouvir várias pessoas, vários pontos de vista. Tá bom, mas vamos por aqui. Né? Esse aqui é aquele que você ouve, né? Que eu já tive chefe assim. O cara pergunta, o que você acha? Eu falo, eu acho que isso, por causa disso, isso. Pergunta para o outro, e você, o que você acha? Isso. Tá bom, vamos fazer assim. Aí você fica, pô, o que ele perguntou? Porque foi uma decisão consultiva. Ele vai decidir, mas ele vai ouvir, porque de repente, uma coisa que você vai falar, opa, não posso fazer assim, vou ter que pensar, fazer de uma forma diferente. Tá? A decisão democrática, que é aquela que a gente já falou, a decisão é realizada por todos, pelo gestor mais os membros do grupo. Tá? É claro que aqui ele está dividindo, né, a decisão com os outros, então a responsabilidade da decisão deixa de ser só dele. No primeiro e no segundo, a decisão é só dele. Aqui ele ouve as pessoas, mas ele só ouve. A decisão continua sendo dele. Aqui não, aqui você tem várias pessoas responsáveis pela decisão. A decisão delegada, que é uma decisão tomada a partir da delegação de poderes, tá? Que é aquela que eu falei para você, o cara é responsável, a empresa é responsável, mas ela delega para um terceiro para ele decidir. O risco disso é altíssimo, Às vezes é necessário, como é uma filial longe, não tinha tanta comunicação assim. Hoje em dia, a comunicação diminuiu a necessidade da decisão delegada. Hoje você na internet, você fala real time online com o cara, estou com um problema assim, mostra o papel, mostra o documento, manda o documento. Então, hoje a decisão delegada ela está minimizada, então, nos seus efeitos, por conta da tecnologia, da comunicação que a gente tem e do transporte. São 3 coisas que a globalização melhorou muito. Então, essas coisas melhoraram muito a questão. Inclusive, a decisão delegada está cada vez menos utilizada. E você tem a decisão consensual, que é uma nova que apareceu aqui, também como participativa, que é realizada mediante o consenso. É como se fosse um júri, né? Você, de repente, pega o pessoal da alta administração, pega o pessoal do setor, pega o pessoal de outras áreas, chegam numa roda, num conselho, né? A gente chama de um comitê ampliado, e aí, nesse comitê ampliado, o pessoal decide, por incrível que pareça, isso aqui está sendo cada vez mais utilizado, tem franco crescimento. Tá? Nesse caso, você só decide se todo mundo chegar no consenso. Por isso, a decisão ela demora muito. Para você ter uma ideia, tem uma empresa que eu prestei consultoria que a decisão era feita num conselho também. E aí teve uma decisão, que era uma decisão mais séria, que requeria um gasto maior,
eles fizeram simplesmente 12 reuniões, 12 não, perdão, 15 reuniões para chegar num consenso, onde todo mundo decidia, porque essas decisões estavam num nível, né, que estava no estatuto, que tem que ser decididas num consenso. Conselho de administração, diretoria, não sei o que lá, conselho tal, conselho tal. Então, para chegar nesse consenso, demorou mais de um mês para chegar nesse, quase 3 meses para chegar num consenso para tomar a decisão. É claro que tem coisa que dá para esperar, mas tem coisa que não dá para esperar. Então, a decisão consensual ela é mais difícil, porque acaba, como todo mundo tem um peso, tem voto 1, que a gente chama peso 1, então a decisão tem que ser tomada por todos. Todo mundo tem que chegar à mesma conclusão. Claro que entra muito a questão da negociação, porque a pessoa, quando ela tem o seu ponto de vista, ela tem que aprender a negociar, né, e saber como negociar para conseguir chegar a esse consenso em algo favorável, né, algo para ela que seja mais favorável. Tá? Processo decisório, uso de ferramentas e técnicas de auxílio à decisão. Comentei com vocês que a gente vai usar umas ferramentas, algumas você já conhece. Então, você já tem uma noção. Ah, professor, isso daí eu já conheço. O que eu queria de você, toda vez que a gente falar de uma ferramenta, eu queria que você dissesse, né? Se alguém não conhece, eu queria que dissesse, essa daí eu não conheço. Porque o que eu vou fazer? A gente vai fazer exercício e provavelmente vai cair na prova. Então, se você não conhece, não entende a ferramenta, eu vou até mostrar para vocês, eu trouxe uns slidezinhos, tá? A mais, para ensinar você a usar. Então, eu vou falar da ferramenta de uma forma mais genérica. Se você já ouviu, ok, né? Vou falar para lembrar você. Se você não sabe como fazer, a gente vai detalhar o uso dessa ferramenta. As ferramentas que eu acho que você não viu, né? Eu vou detalhar normalmente. Aqui, o que eu acho que você já viu em projetos ou em gestão de processos, essas aí eu vou, como eu falei, falar sucintamente, mas se alguém falar, professor, não lembro, eu não vi, porque às vezes você estudou com um outro professor, ou sei lá, né? A ênfase dele foi diferente, não sei, várias coisas podemos. Estudei em outra faculdade, não vi isso, vim para cá, tive isenção da matéria, né? A ideia é que você não seja prejudicado. Então, professor, não vi, eu vou abrir um bolão de slide que eu tenho aqui para ensinar você a fazer, tá? Então, quero deixar claro, lembra que eu comentei com você que eu sempre baixo o nível, né? Para que todo mundo entenda igual. Se todo mundo sabe, eu não vou voltar para você falar, pô, que aula cansativa, não. Eu vou falar rapidamente, só para lembrar. Se você não ouviu, eu vou explicar, tá, bem detalhadamente. Quem ouviu, eu peço um pouquinho de paciência, tá? Então, pessoal, eu trouxe para você um processo decisório com todas as fases ou etapas desse processo aí para você entender, tá? E aqui dentro eu trago algumas ferramentas, tá, que são úteis nessas fases do processo. Então, vou te dizer uma coisa: se você falar assim, professor, eu queria entender o porquê dessa disciplina, né? Por que eu estou falando sobre processo decisório? É justamente por causa desse esqueminha. Eu trouxe um mapinha mental para você entender o que é isso. Aqui está um processo de decisão, né, com todas as fases do processo de decisão. Então, é isso aqui que você precisa saber. E aí, dentro dessas fases de decisão, eu tenho ferramentas que eu vou poder usar, tá vendo? Ferramentas, tá? Para poder chegar na minha decisão de uma forma mais técnica, menos empírica. Então, lembrando, posso tomar a decisão de outro jeito, sem usar a ferramenta? Pode. O risco é seu. Entendeu? Aquela história, né? Do Capitão Kirk e do Spock. Lembra? Eu posso tomar a decisão de cabeça, autocrática, eu acho que é por ali, bum. Mas o peso da decisão, o ônus da decisão é seu. Então, se eu usar uma ferramenta, a ferramenta apontar isso para eu fazer dessa forma, e eu fizer, eu estou justificando a minha decisão. Não é pelo meu achismo, que eu achei que era bom, porque era isso, porque era aquilo outro, mas é porque eu tomei a melhor decisão com base numa base técnica e não numa base subjetiva ou empírica, tá? Então, eu gosto de frisar bastante para você entender que a decisão pode ser tomada de várias formas, mas essa forma é uma forma que a gente chama de mais adequada e mais justificável, porque erro em decisão é comum. Você pode tomar uma decisão certa e uma decisão errada. A questão é, professor, posso usar todas as ferramentas e a decisão pode ser errada? Pode. Mas você fez tudo para que ela seja o mais certa possível, tá? Entendeu?
E aí você tem como se justificar. Não, eu usei isso, mas essa variávelzinha eu não considerei, ou essa questão eu não vi, ou essa questão a ferramenta não me apresentou, então, mas eu estou calcado de alguma forma. Tipo assim, gerei um prejuízo, mas eu gerei um prejuízo não baseado no meu achismo, mas eu gerei um prejuízo baseado numa ferramenta que, de repente, faltou alguma coisa, ou, de repente, não podia ter usado sozinha, devia ter usado com outra, mas aí a ideia é eu estou te dando os meios para você tomar a melhor decisão possível. Que, é claro, existe um nível de risco em cima dessa decisão, mas eu estou minimizando o risco ao máximo possível. Tá? Então, falando sobre as etapas do processo decisório, algumas você já viu, mas a gente vai relembrar. Tá? Primeiro, eu preciso identificar a situação. Ela pode ser um problema, uma ameaça ou uma oportunidade. Então, o que vai levar a minha decisão? É isso aqui. Isso aqui leva a eu ter que acionar o meu processo de decisão, o processo decisório. Tá? Então, apareceu um problema, apareceu uma ameaça ou apareceu uma oportunidade que eu quero aproveitar. Então, se eu quero aproveitar, vai requerer um processo decisório sobre se eu aproveito ou não e que estratégia eu uso para aproveitar aquela oportunidade. Vem uma ameaça, se eu me protejo ou não e que estratégia eu uso para me proteger ou até para não me proteger daquela ameaça. Né? E se aparece um problema, se eu vou resolver o problema, se eu não vou resolver o problema e como eu vou resolver aquele problema. Tá? Eu brinco com você, a gente já viu isso na questão da negociação. Os piores tipos de decisão que eu tenho que tomar são aquelas que são baseadas numa ameaça ou num problema. Por quê? Porque normalmente eu tenho um tempo exíguo demais para tomar a decisão e se eu não tomar, ela vai gerar um prejuízo para a organização. Numa oportunidade, eu tenho um tempo, às vezes, até exíguo, mas eu posso melhorar de patamar, ou seja, uma coisa que eu vou melhorar, às vezes eu vou até resolver um problema que eu tenho, quer dizer, às vezes uma coisa que outros concorrentes estão fazendo e eu não estou fazendo, né? É uma oportunidade que eu não estou aproveitando, mas ainda assim ela tipo assim, às vezes eu posso decidir agora não fazer, mas eu posso fazer depois. Agora, quando aparece um problema ou uma ameaça, eu tenho que resolver rápido, muito rápido. Então, normalmente esse processo decisório ele é acionado por problema ou por ameaça de uma forma muito mais pungente, muito mais reativa, enquanto que numa oportunidade eu posso até ser proativo em relação àquela oportunidade ou até esperar. Não, agora não é o momento, eu vou tomar essa decisão depois. E é uma opção que você faz de não ganhar dinheiro, não ganhar mais dinheiro agora ou não se arriscar agora com relação àquilo. Tá? Eu gosto de dizer isso porque você vai ver esses dois tipos. Normalmente as decisões reativas elas estão muito mais ligadas a resolver um problema ou a me livrar de uma ameaça. Tá? E aí eu tenho, a princípio, 3 ferramentas a fim de obter informações da situação, ou seja, são ferramentas de diagnóstico e algumas até de diagnóstico e análise, uma análise bem inicial. 3 que você provavelmente já conhece, tá? Eu queria saber se eu vou falar o nome da ferramenta e você vai me dizer, se alguém não conhecer, vai dizer, eu não conheço, tá? E eu gostaria que você fizesse isso, você pode falar ou você pode escrever, mas é muito importante para mim ter essa informação, tá? Se você já conhece, já ouviu falar ou não. Porque se algum aluno não ouviu falar, eu vou ter que detalhar mais. Se todo mundo ouviu, todo mundo conhece bem, eu só vou lembrar você de uma forma rápida, tá? Isso vai agilizar a forma da gente apresentar essas ferramentas, tá? É claro que eu vou apresentar todas, independente de você conhece ou não. Só que aquela que você não conhece, eu vou me aprofundar mais. Tá legal? Tranquilo? Então vamos lá. Uma das ferramentas mais conhecidas de diagnóstico e análise é o diagrama de Pareto. Tem alguém de vocês que não conhece o diagrama de Pareto ou o princípio de Pareto, 80-20? Alguém não conhece? Se alguém não conhece, coloca assim, eu não. Escreve, ou então fala. Beleza? Todo mundo conhece? Vou seguir, hein? O diagrama de Pareto, todo mundo conhece. Beleza. A gente está vendo em gestão da qualidade, professor. É uma ferramenta de qualidade também, uma das ferramentas de qualidade. O Marizal vai isso aí.
vai ver isso, inclusive, como eu falei para você, tipo o SWOT, é uma ferramenta que você vê em várias coisas, tá? Então, a gente vai ver de uma forma mais rápida, porque você já está vendo em outra disciplina, tá certo? Logística também, exatamente, o Pedro falou, exatamente. Logística você também vê, porque é uma ferramenta de qualidade, mas o objetivo da ferramenta é realizar diagnóstico e análise. Então, ela serve também para o processo decisório, tá? Existe a matriz Gucci. Quem já ouviu falar de matriz Gucci? Tem alguém que nunca ouviu falar de matriz Gucci? Matriz Gucci não é muito comum em ferramenta de qualidade, tá? Mas tem alguns professores dão, tá? Alguém nunca ouviu falar de matriz Gucci? Todo mundo já ouviu falar? Deve ter ouvido, provavelmente, talvez em processo ou em projeto, né? Alguém ouviu isso? Matriz Gucci? Não, alguém... todo mundo já ouviu? Tem alguém que não ouviu Matriz Gucci? Já, beleza. A Bruna já viu. Também na do Marisalvo, também na de qualidade, não. Ouviu em logística. Talvez em logística, né? Vamos lá. Ou talvez em qualidade, depende. Mas ela não é muito usada para qualidade, ela é mais usada para outras coisas. Mas no início do curso, beleza. É que é uma Foi gestão estratégica, professor, eu acho, velho. Foi com o Marcelo. Entendi. Mas a gestão estratégica também se vê. Ela é uma ferramenta de gestão. E a gente tem o diagrama de Ishikawa, tá? Que provavelmente, isso eu tenho certeza que você vai ver em gestão da qualidade, ferramenta de gestão da qualidade. Se você não viu, vai ver. Tô, junto com o Pareto. Hã? A gente está vendo junto com o Pareto esse diagrama aí também. Diagrama também. As 7 ferramentas da qualidade a gente está vendo. Então a gente vai ver as 7, até quais são. Inclusive, depois até vou mostrar para vocês que eu tenho até quer ver olha só, das 7 da qualidade, provavelmente você está vendo essas aqui. Quer ver? Só para ver, que aí a gente até elimina as perguntas. Só para ver aqui uma coisa aqui. Você está vendo essas 7 aqui, não está? Carta de controle, diagrama de dispersão, histograma, estratificação, diagrama de causa e efeito, gráfico de Pareto, plano de verificação. Não são essas 7? Vocês Exatamente. Vendo? Essas aí. Então, beleza. Essas são as mais conhecidas das ferramentas, né? Então, cadê o slide? Está aqui. Tá. Ué. Então, ótimo. Então, a gente já pula o diagrama de Ishikawa. Existe essa daqui, campo de força. Está vendo o campo de forças? Essa eu acho que não, né? Não, ainda não, professor. Já viu o campo de forças? Não. Eu deixei até em branco, porque a maioria não vê. Ele é muito comum do processo decisório, tá? E não é muito conhecida com os outros, né? Brainstorming, eu tenho certeza que você já viu, já deve ter visto umas 3 disciplinas, né? Mas talvez o Brainswriting você não tenha ouvido. Já tenha ouvido falar do Brainswriting? Até você fez o brainstorming com o Brainswriting e nem sabe, né? Provavelmente, mas você já ouviu falar do Brainstorming com certeza, tá? Já viram essa daí? Alguém não viu o Brainstorming? Todo mundo viu, né? Brainstorming já, Brainswriting não. Brainswriting não. Você vai ver que é um aprimoramento do Brainstorming. Inclusive, você já deve ter ouvido falar do Canvas. O Canvas nada mais é do que o Brainswriting. Você anota com aqueles papeizinhos, cola, né, num quadro e as pessoas depois olham e analisam aquilo ali. É muito interessante. Ah, sim, então não sei o que é. A gente vai ver. Existe o paradigma de Rubinstein, que provavelmente ninguém deve ter visto. Alguém já viu o paradigma de Rubinstein? Nunca, né? Essa daí é bem específica. De geração de alternativa. Tá vendo? Eu estou gerando alternativa. Né? E eu tenho a famosa árvore de decisão, que talvez você já tenha visto. Árvore de decisão. A árvore de decisão ela serve tanto para a geração de alternativa, quanto para a escolha de uma alternativa. Então, ela é muito interessante. A gente vai ver também de uma forma mais rápida, porque a maioria já viu. Se alguém não tiver visto, a gente para e detalha mais essa ferramenta. Tá? Análise de vantagem e desvantagem você já deve ter visto também. A gente faz isso em várias coisas da disciplina. A técnica Delphi, que você vai usar em alguns casos, que a técnica Delphi é a questão de você avaliar o impacto, né? Ou seja, da decisão, você vai avaliar, é uma forma simples, você vai analisar a possibilidade de ocorrência daquela decisão e os impactos daquela decisão, então vai estar muito voltada para o impacto da decisão. E análise multicritério, que é aquela que normalmente você já deve ter ouvido falar de Monte Carlo, já deve ter ouvido falar, né, de análise dos impactos cruzados.
que é justamente essa análise multicritério, onde você vai ter vários critérios e esses critérios e o impacto desses critérios uns nos outros. Então, é muito interessante. A gente vai ver de uma forma também, se você já tiver visto, né, quem já viu técnica Delphi, alguém já viu técnica Delphi? Deve ter visto em gestão de risco. Alguém já viu técnica Delphi? Não. E a análise multicritério, você deve ter visto Monte Carlo, tá? Ou análise dos impactos cruzados. Vocês viram essas duas? Não lembra, tá? Delphi nem impacto. Às vezes você já deve ter visto até Delphi, mas ninguém falou que era Delphi, tá? Às vezes é assim. E normalmente você vê isso em gestão de risco, tá certo? Gestão de risco a gente acaba vendo essa questão. E sumiu a minha apresentação, sumiu. Onde está a minha apresentação? Onde está a minha apresentação? Está todo mundo vendo a apresentação aí? Eu não estou vendo mais. Sim, professor. Estão vendo? Sim. Então tá, deixa eu ver aqui por que eu não estou vendo a minha. Não. Tem o meu micro de... Agora voltou. Vamos ver aqui. Voltou. Então, voltando aqui, tá? Então a gente tem... Aí, finalmente, voltando aqui, você vai gerar as alternativas, tá? Como a gente falou, você vai gerar as alternativas. E aí você vai avaliar, escolher a melhor alternativa, implantar a decisão escolhida e avaliar os resultados da decisão, que eu acho que até agora você não deve ter visto isso. Talvez você tenha até tido técnicas de chegar à decisão, mas a questão é como é que eu vou avaliar depois da decisão, e a avaliação dessa decisão está muito baseada nesses dois, ou seja, eu vou eleger algum critério de como eu vou avaliar essa decisão assim que ela, depois que ela for implantada, eu preciso avaliar se ela está sendo bem feita ou não, se eu estou chegando à minha conclusão ou não. Como eu falei para você, a gente vai começar a ver as ferramentas, né? Então, vamos começar a ver algumas, né? Um overview de algumas coisas que você já viu em umas disciplinas, já vai estar vendo até em outras, né? Então, a gente vai falar de algumas... ainda não, acho que vai dar 11 horas, não é 11h20? Tá, entendi que você vai ter que sair. Tá legal. Então, olha só, vamos falar de algumas ferramentas, agora ferramenta de gestão. Um abraço, Bruno. Valeu, obrigado. Então, você vai ver algumas ferramentas de gestão, tá? E aí você vai ver que algumas ferramentas de gestão servem para projetos, servem para logística, servem para processos, servem para qualidade. E, claro, mas elas são aplicáveis a vários tipos de processo de gestão, inclusive processo de tomar decisão, que você vai ver, em caso de processo, essas ferramentas servem para você tomar uma decisão em relação ao processo, né? Que é uma decisão. Por isso que a gente vai trazer essas ferramentas aqui também, claro que de uma forma bem mais rápida, bem mais ágil, para não ter problema, tá certo? Então, ferramentas para se obter informações a respeito da situação, diagnóstico e análise. Ao ser identificado o fator que origina a decisão, ameaça ou problema ou oportunidade, podem ser utilizadas ferramentas que podem fornecer ao gestor a realização de um diagnóstico e uma análise inicial. Então, você realiza um diagnóstico e uma análise inicial. Para tanto, podem ser utilizadas duas ferramentas, ou três ferramentas que são o diagrama de Pareto, diagrama de Chicago, que você está acostumado a ver, e a matriz de Guth, que você já viu em outra disciplina. Tá? Vamos só corrigir aqui para você não ter problema, né? Eu ia apresentar só duas, porque eu achei que todo mundo já tinha visto, mas eu preferi apresentar as três para lembrar você, até para você, de repente, ver uma aplicação diferenciada dessa ferramenta. Você viu muito para processo ou para logística, e agora a gente está vendo como é que eu vou aplicar isso num processo decisório. Tá? Então, o diagrama de Pareto corresponde a uma ferramenta que tem sido muito utilizada para gerir a qualidade, podendo também ser empregada a fim de facilitar o processo de tomar decisão, uma vez que permite classificar e priorizar uma variável seguindo o princípio ou regra de Pareto, que é o 80-20. O princípio ou regra de Pareto preconiza que 80% das consequências de um fenômeno provém de 20% das suas causas. Então, eu comentei com você que você vai ver muitos íconezinhos aqui. Se você não tivesse visto a ferramenta, eu ia levar você para outro lugar, tá? E aí eu ia apresentar o gráfico de Pareto com um detalhamento assim bem maior. E como você já viu, eu vou falar de uma forma sucinta, vou fazer um overview. É claro que, se você tiver uma dúvida na aplicação disso, eu volto para explicar de uma forma mais detalhada. Por que eu estou falando de aplicação? Porque você vai ter um exercício sobre isso, vocês vão responder um exercício sobre isso. A gente vai fazer um exercício sobre aplicação de ferramenta, tá? E na prova deve cair também, claro que eu vou escolher as ferramentas que sejam
mais rápidas de aplicar para você num processozinho de decisão. Então, vai ter uma decisão para você tomar e você vai usar algumas dessas ferramentas para ver como é que você vai tomar a decisão. Em alguns casos, eu vou só pedir para você usar a ferramenta. Em outros casos, eu vou pedir para você tomar a decisão, que vai ser realmente a questão que vai valer mais na nossa prova, a menção 4. Tá? Então, a ideia é que você saiba usar as ferramentas. Então, se você tem alguma dúvida, professor, eu vi com um outro professor e eu não lembro, eu não sei, você me fala que eu volto na ferramenta, como é que a gente aplica. Tá? Às vezes o professor passa rápido na ferramenta, né? E não passa como é que eu vou aplicar. E a ideia é que você saiba aplicar, saiba utilizar a ferramenta. Então, se você tiver alguma dúvida, a gente deve ver isso no exercício. Se tiver alguma dúvida, até você, professor, realmente eu não lembro como é que eu aplico, você me fala que a gente relembra, né? Faz alguma coisa para você lembrar, mas eu não quero ser repetitivo, né? Com ferramenta que você já viu. Eu quero me basear mais nas ferramentas que estão mais ligadas ao processo decisório que você não viu. Mas é claro, se você já conhece, é melhor, você vai poder aplicar de uma forma mais fácil e a gente vai gastar mais tempo, né? Vai investir mais tempo com as ferramentas que você não conhece. Então, a ferramenta de Pareto corresponde a isso, né? O exemplo de um diagrama de Pareto, o que eu vou fazer? Eu vou ter tipos de problemas, tá? Ou seja, eu vou ter, aqui no caso, quando a gente traz para o nosso caso de processo decisório, eu vou ter as decisões, né, que eu vou ter, ou os problemas mesmo, eu estou avaliando, estou analisando os tipos de problemas que eu tenho, e aí eu tenho o número de ocorrências daqueles problemas, o percentual de ocorrências, percentual acumulado, eu traço o gráfico baseado nessas informações aqui, eu vou traçar o gráfico de cada, né, do tipo A, do tipo B, do tipo C, do tipo D, e vou traçar esse acumulado, né, essa base acumulada, baseado nesse percentual de ocorrências, ou seja, nesse percentual acumulado que está aqui. Então, eu vou traçar isso aqui, que vai ser a minha linha de Pareto. Né? O que eu vou fazer? O que estiver abaixo disso aqui, eu desconsidero, o que estiver acima disso aqui, eu considero, ou vice-versa, dependendo do tipo de decisão que eu vou tomar. Tá certo? O usual é normalmente o que está abaixo da linha. Né? Eu desprezo o que está acima da linha, eu tenho mais atenção se for um problema, porque ele foge da normalidade. Né? Claro que eu posso também pensar o inverso. O que está acima da linha, como é mais raro acontecer, ou acontece com menos casos, eu deixo. Tudo depende da decisão que eu vou tomar. Isso é que é importante você entender dessa situação. Tudo depende da decisão. Ela pode ser uma decisão baseada na exceção ou uma decisão baseada no que acontece normalmente. Tá? No exemplo acima, as colunas dizem respeito à quantidade de ocorrências de cada tipo de problema, e de maneira corresponde ao percentual acumulado da frequência das ocorrências. Eu não sei, eu estou vendo aqui, eu acho que minha imagem sumiu, né? Tá mexendo? Tá mexendo, tá? Tá. Normal, professor. Tá normal. Então tá, eu acho que aqui que deu rolo aqui, não sei o que houve. Então tá. Legal. Teve uma vez que eu falei que a minha imagem tinha sumido, e aí eu fui ver, tinha sumido mesmo, estava parado assim, travado. Então vamos lá. A matriz Guth também, tu viu que eu passei com 2 slides só, porque eu estou partindo do princípio que vocês conhecem. Tá? Volto a dizer, pessoal, se alguém não conhece, na hora que eu passar, fala, professor, eu não sei como é que eu aplico, eu vou abrir, vou clicar aqui, vou abrir a ferramenta, vou explicar passo a ferramenta para você. Tá? Se você sabe, eu também não vou me alongar muito para me dedicar mais às ferramentas que você não conhece. Tá? Então, né, eu falei para você que eu ia fazer isso. Né? O que da minha matéria usa a matéria dos outros no processo decisório, porque, como eu falei, a ferramenta de qualidade ela é utilizada numa decisão de qualidade, uma decisão de processo ou de produto da empresa. Então, é uma decisão, é um processo decisório, por isso ela aparece lá e aparece aqui. A matriz Guth é uma decisão estratégica, né? Então ela pode aparecer lá, uma decisão de gestão, então também ela vai aparecer lá e vai aparecer aqui. A matriz Guth corresponde a uma ferramenta bem simples que serve para priorizar problemas, sendo esses quantificados em função de sua gravidade, sua urgência ou sua tendência. Então, a gravidade, esse aspecto avalia-se o impacto do problema sobre a organização, ou seja, refere-se em grande medida ao custo que a empresa perde ou perderia com o problema. A urgência considera o prazo disponível para agir, bem como o tempo de execução necessário para que a organização consiga intervir no problema. Às vezes você precisa agir rápido, mas você vai demorar para agir. Né? E você tem outras coisas que você poderia fazer mais urgentemente
que vão dar um efeito, né, mais rápido do que isso. Então, você vai ter que avaliar se você usa aquela tua decisão, aquela tua alternativa primeiro ou se usa outra. Às vezes você tem várias alternativas para tomar, você precisa tomar para, de repente, deixar um processo seguro. E aí, no GUT, você vai ver qual que você toma primeiro, né? Qual a alternativa que você vai usar primeiro. De repente, ela vai estar associada à gravidade e ao tempo, né? Que a urgência, que você precisa dela para ela começar a ser utilizada e aí já te dá um nível de segurança maior. Estou dando um exemplo, são vários exemplos. E a tendência, né? Avalia o potencial de crescimento do problema ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem um problema ligado a algo, né, que você fica descoberto a nível legal, a tendência é quanto mais tempo você deixar aquele problema em aberto, mais prejuízo judicial pode trazer para a empresa. Então, é um exemplo, né, disso. É como se fosse uma torneira. Você deixa a torneira ligada no... está só gotejando. Mas, pois é, aquele gotejando, né, é até engraçado. Não sei se você já viu, tem uma estimativa que se você... um gotejamento, né, rápido, se você tiver, pode levar ao esvaziamento de uma caixa d'água, se não estiver entrando água, num período de tempo assim muito curto, porque aquilo é constante, né? Então, a tendência é muito importante, porque ela avalia. Às vezes é uma coisa que começou agora, mas é pequeno, mas só que aquilo ali, ao longo do tempo, ela acaba ficando maior. Então, eu tenho que avaliar a gravidade, a urgência ou a tendência, tá? E aí eu faço uma matriz. Para utilizar, deve-se atribuir a cada um dos problemas alternativos identificados na organização um valor de 1 a 5 em cada um dos aspectos mensurados, gravidade, urgência e tendência. Depois disso, tais resultados são multiplicados. Quanto maior o resultado obtido, maior será a prioridade de escolha daquele problema alternativa, tal como no modelo a seguir. Então, você tem a alternativa A gravidade é 3, urgência 1, tendência 1. Tá? Então, 3 vezes 1 vezes 1 vai dar 3. 5 vezes 4, no B, 5 vezes 4, né? 20 vezes 5, 100, e assim por diante. Pessoal, só tem um detalhe, não sei se você reparou. Qual o detalhe interessante da ferramenta GUT? Vamos ver se você descobre. Você acha que ele é mais técnico ou mais subjetivo? O que você acha? Subjetivo. O nível de subjetividade é muito grande porque você que está dando nota, né? Então, eu posso achar que uma coisa é mais grave e outra pessoa pode achar que a outra coisa é mais grave. E aí eu acabo sendo tendencioso, né? Então, esse processo, quando eu utilizo a matriz GUT, isso é importante, tá? Você, se quiser anotar, é importante, quando eu uso a matriz GUT, você não fazer isso sozinho. Ou seja, ser um processo que eu compartilho com várias pessoas, porque cada um vai dar a sua opinião e eu vou chegar numa média. É muito importante eu chegar nessa média. Se for uma pessoa só decidindo, existe uma tendência para essa pessoa ser subjetiva, né? Porque ela vai usar os critérios dela apenas para decidir. Então, quando eu uso a matriz GUT, uma forma dela ficar menos subjetiva é eu fazer ela em grupo. Eu pegar um grupo de decisores importantes para a empresa, que esteja onde a decisão os envolva de alguma forma, trazer todo mundo, fechar todo mundo numa sala e falar assim, olha, eu peguei essa matriz aqui com essas alternativas, cada um julga e depois eu acho a média. Então, é uma forma de eu tangibilizar essa decisão. Tá? Ou seja, quando a gente vê Pareto, também existe uma subjetividadezinha, mas é menor. Na matriz GUT, a subjetividade ele é muito grande. Então, por ser muito grande, eu preciso, normalmente, dividir essa decisão com vários gestores. Vários gestores vão poder opinar, porque, senão, o que vai acontecer? A minha decisão vai ficar muito enviesada. Ela vai ficar muito... ou seja, vai ficar muito carregada com as minhas opiniões apenas, o que é ruim para a empresa. O ideal é que eu faça uma matriz GUT em grupo. Tá? Outra ferramenta que eu tenho certeza que você já deve ter visto 2, 3, talvez 4 vezes durante o teu curso, que é o diagrama de Ishikawa. Entendeu? Mesma coisa, eu tenho meu izinho aqui. Se você não souber, eu posso ir lá, né, e a gente falar detalhadamente do Ishikawa, mas eu não, só se alguém perguntar. Se alguém não perguntar, a gente passa de uma forma overview, como eu falei, e depois, se você tem dúvida na aplicação, eu trouxe um exemplo que vai facilitar muito o uso dela. Tá? Talvez, provavelmente, outro professor ou um dos professores que te apresentou essa ferramenta trouxe essa imagem, que vai te... Só você olhando para a imagem, você vai lembrar como é que você aplica. Se você
não lembrar, volto a dizer, a gente abre e eu abro e explico detalhadamente a ferramenta para você, né? O diagrama de Ishikawa, gráfico espinha de peixe, o diagrama de causa e efeito, corresponde a uma ferramenta que é utilizada para identificar as causas de determinado problema a partir de suas origens. Para tanto, podem ser utilizados diferentes modelos do diagrama de Ishikawa, sendo utilizados 4, 5 ou 6 possíveis origens para os problemas. Pessoal, vou dar uma perguntinha, só para descontrair. Ishikawa está escrito certo? Acho que tá. Vou dizer para você que não. Ishikawa escreve dessa forma? O próprio Ishikawa escreve o sobrenome dele assim? Ishikawa é um nome em japonês. Se é um nome em japonês, ele é escrito nos caracteres japoneses, né? E aí o que ele faz? Ele é transliterado, né? Eu sei, está certo, mas ele é transliterado para o nosso idioma. Então, é a mesma coisa do Anwar Sadat, ou seja, ou seja, foneticamente as pessoas pegam a fonética e transcrevem, transliteram para o nosso idioma, né? Então, o Ishikawa está transliterado para o nosso idioma. Se você escrever diferente, não está errado, porque ele é transliterado, desde que a pessoa, ao pronunciar, pronuncie dessa forma, está correto, tá certo? Então, está escrito certo, está escrito errado. Quando o idioma é transliterado, que é o caso do japonês, o caso do árabe, tem até alguém que colocou alguma coisa, está xingando aí, Marco, o que é isso aí? Mas quando ele é transliterado... Eu usei o Google Tradutor, professor. Ishikawa em japonês. Que legal, olha lá, ele botou lá os caracteres do Ishikawa. Né? Deixa eu abrir aqui para você ver. Deixa eu abrir. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir para você ver como é que ele colocou o Ishikawa. O Ishikawa, ele é escrito assim, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Opa, cadê? Olha aqui, cadê o Ishikawa? Aqui, ó, como é que é escrito? Ishikawa certo é assim, ó. Qualquer outra coisa é transliterado, tá vendo? Então, tá vendo como é que além de você aprender negociação, processo decisório e comunicação, você aprende também cultura geral. Tá vendo como é legal? Isso aqui é o legal da nossa disciplina. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu comecei a aprender hebraico, né? O hebraico tinha isso. Sabe? Como é que eu ficava com o professor? Mas como é que escreve? O professor, do jeito que você quiser, desde que você pronuncie certo. É mais ou menos assim. Entendeu? Quando a coisa é transliterada, a ideia é que, foneticamente, você consiga pronunciar do jeito correto, né? Foi transliterada. Então, Ishikawa, eu fico, toda vez que o aluno pergunta como é que escreve Ishikawa, eu rio, porque eu lembro, né? Claro que quando a aula é remota, né? Está tudo escritinho aqui, mas se eu estivesse colocando no quadro, eu ia brincar com você, ia falar assim, como é que escreve Ishikawa? Ia ter alguém que ia falar assim, outra pessoa ia falar assado, né? E o que acontece? Não é nem assim nem assado, eu ia fazer como o Marco fez aí, que ele trouxe como é escrito em japonês, que é o certo, né? Que não tem nada a ver, ou seja, eu estou só foneticamente transliterando do japonês para nosso idioma, né? Então, por exemplo, o caso, né, do Saddam Hussein, do Anwar Sadat. Então, cada um colocava de um jeito, desde que na fonética saísse igual. Por quê? Porque no idioma dele não é escrito assim, é claro, né? Assim como o Ishikawa é escrito só assim. Você vê que são na verdade, dois caracteres, né, japoneses. Fala Ishikawa, Ishi e Kawa, né? São duas palavras que significam coisas diferentes, mas juntas têm um outro significado. Para tanto, pode ser utilizado diferentes modelos do diagrama de Ishikawa, sendo utilizados 4, 5 ou 6 possíveis origens para os problemas. Então, tem um exemplozinho, né, que eu trago aqui. No exemplo abaixo, esse exemplo de Soares é o mais usado, porque ele em si te explica, né? Se você não lembra, você, ao ler esse exemplo aqui, eu gosto muito dele porque ele te dá uma noção geral de como é aplicado, né? Já são 11h15, viu, pessoal? Se você quiser dar o presente a partir de agora, tá valendo, tá certo? Então, os presentes, por favor. Então, o Ishikawa, né, ele traz esse exemplo do Soares, que eu gosto muito, 2018, tá? Que você tem um problema que fica de um lado, tá? Vamos até fazer o desenho, né? E aí eu vejo as possíveis causas para aquele problema. Então, por exemplo, eu tenho aqui mão de obra, tá? Eu tenho as máquinas, eu tenho o meio ambiente, tá? Eu tenho a medida, a mensuração, eu tenho o material, né? E tenho métodos e sistemas, que são os processos, tá? E aí eu tenho os tipos de problemas de acordo com essas fontes relativas, né, do problema identificado. Erro de digitação, tá vendo?
Então, eu vou, mão de obra, está vendo? Falta de treinamento, o número insuficiente de empregados, defeitos recorrentes nas máquinas, excesso de ruído, produtos enviados sem inspeção, insumos de qualidade ruim, embalagem inadequada, métodos de trabalho não padronizados. Bem, fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as causas que levaram àquele problema. Não estou identificando a maior causa, mas estou identificando as causas. É como se fosse, né, de certa forma, um brainstorming. Por quê? Eu estou tirando do que eu acho que é. Né? A pergunta que eu te falo é, se eu estou tirando do que eu acho que é claro que eu vou consultar as áreas de operação, mas eu posso, você concorda comigo que eu posso ter, de repente, uma causa que eu não listei? Concorda comigo? Posso ou não posso ter uma causa que eu não listei? O que você acha? Pode? Posso, claro que eu posso. Então, o que acontece? O ideal, toda vez que eu tenho um nível de subjetividade, essa que eu tenho um nível menor, claro, que a possibilidade é só esquecer alguma coisa, mas é interessante o que eu não faça, que eu não monte, não use essa ferramenta sozinho. Então, eu volto a dizer para você que eu trago sempre um plusinho, né? Provavelmente você aprendeu a fazer, mas será que o jeito que você está fazendo não tem um alto nível de subjetividade? A ideia é o quê? Que eu diminua essa subjetividade. Como? Para eu diminuir a subjetividade dessa ferramenta, eu tenho que envolver o setor operacional envolvido, o setor que tem diz respeito a isso. Ah, professor, são várias áreas, eu tenho que chamar essas várias áreas e elencar, fazer um brainstorm para elencar essas possíveis causas e aí depois colocar essas causas no Stickal para todo mundo ver e aí apresentar ela, de repente, num PowerPoint, alguma coisa, e mostrar, pessoal, é só isso, e eu vou fechar essas causas com um grupo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou perder um pouco da subjetividade da aplicação dessa ferramenta. Se eu utilizo sozinho, a tendência é ela ter um nível de subjetividade muito alto. E aí ela vai acabar envezando, como a gente chama, né? Apesar dela ter uma subjetividade bem menor do que a Gucci, com certeza, ela tem um nível de subjetividade também, né? O que dá uma abrangência maior, uma utilização maior, mas, porém, eu tenho que usar algum elemento, né, na prática para diminuir a subjetividade dessa ferramenta. E esse elemento, o que é? Chamar mais pessoas para decidir quais as fontes do problema. E aí, baseado naquelas fontes, é claro, eu vou elencar os possíveis defeitos, possíveis falhas, e aí tudo bem. Mas o principal é definir a quantidade correta de fontes. E aí está a subjetividade da ferramenta. Às vezes, uma variável eu não cito. E aí vai para o beleléu, ou seja, eu estou usando a ferramenta, ela serviu, mas ela tem uma falha. Então, por isso que eu comento com vocês que não basta só saber usar a ferramenta, mas saber usar de uma forma mais correta. Uma forma mais correta é o quê? Eliminando a subjetividade dela. Quanto mais você elimina, quando você diminui a subjetividade, melhor vai ser a aplicação da ferramenta, melhor a assertividade dela. Não basta você usar o Ishikawa, nem a Gucci, sozinho. Se você usar sozinho, a tendência de você errar usando essa ferramenta é muito grande. Ah, eu fiz certo, eu usei a ferramenta. Pois é, mas você desprezou o nível de subjetividade que ela tem. E a ideia, eu sei que quase todas as ferramentas de administração existe um nível de subjetividade. E existem formas de você diminuir esse nível. Na Gucci, a forma é você utilizar mais pessoas. Na Gucci, podem ser várias pessoas de vários lugares diferentes. Já aqui, não. O ideal é que você considere pessoas da administração, que tem uma visão, né, mais ampla, tem uma visão, né, que a gente chama de mais guarda-chuva, e também pessoas do próprio setor operacional envolvido. Por quê? Porque vão ter a visão do detalhe, do problema em si. E aí essa visão composta de objetivo e detalhe faz essa ferramenta ter uma abrangência, um escopo maior do que ela teria se fosse feita por uma pessoa só, ou da área de operação ou da área de gestão. Tá? Então, o ideal é que você envolva mais áreas para você tirar a subjetividade. Se você falar, por exemplo, professor, então você está apresentando a ferramenta para dizer como é que eu melhoro ela? Exatamente, eu estou apresentando a ferramenta para te dizer como é que eu melhoro ela. Tá? Ou seja, para eu diminuir o nível de subjetividade das ferramentas. Você entender que ela tem e diminuir. Pessoal, são 11h20. Nossa aula vai até 11h20, não é isso? A gente vai ficando por aqui, terminamos nesse slide, tá? Voltando a dizer, se por acaso você
não lembrar, quiser detalhar, eu tenho o detalhamento da ferramenta aqui, como eu tenho de todas as outras, tá? Então, só para você entender que a ideia é que você entenda. Se você já entende, eu não preciso também forçar, mas eu quero mostrar para você que você pode usar aqui e, além de usar aqui, você tirar o grau de subjetividade que cada ferramenta tem para que ela seja mais aplicável e você justifique melhor as suas decisões como gestor que você é ou que você será. Tá certo? Muito obrigado até aqui ter acompanhado. Bom almoço para todos. Deixa eu fechar aqui. Bom almoço para todos. Bom feriado, né? Que a gente vai ter um feriado, né? E não esqueça de fazer o exercício, por favor, tá? Que é muito importante. Tá legal? Pessoal, bom dia a todos e a gente se vê na nossa próxima aula terça-feira.